Então tá, vamos lá. Vocês têm alguma questão, ou comentário, ou pergunta que gostariam de fazer já agora? O Lucas acabou de fazer uma antes da gente começar aqui a aula, mas não sei se tu quer recolocar, Lucas, sobre a simplicidade. Claro, eu tinha dito que o que tinham, pelo menos quando eu fiz física, o que explicaram nas aulas de astronomia era exatamente o oposto, que o modelo o copernicano, ele foi escolhido em detrimento do Ptolomeu, exatamente porque ele aparentemente resolvia problemas como o movimento retrógrado de Marte. Mas o que o Kuhn apresenta no capítulo vai na contramão dessa afirmação. O modelo copernicânico ainda faz uso dos mesmos epicentros, né, do Ptolomeu, exatamente porque ele ainda não tem as órbitas elípticas, e ele só é escolhido por questões estéticas. E é exatamente o oposto assim do que parece ser difundido, meio até dentro do Ele, meio acadêmico. ele tem a vantagem de explicar os movimentos retrógrados sem postular epiciclos para os Isso, epiciclos. planetas, para os planetas, né? Isso, Mas ele ainda faz uso do da, Sol. da noção de excêntrico, né? Então o Sol giraria ao redor, o Sol também teria um certo movimento ao redor de um círculo lá, que seria então o excêntrico. E uh, tem outros ajustes ali que são necessários fazer, né, para explicar porque as órbitas dos planetas são elípticas, a gente sabe, né, passou a saber depois de Kepler que as órbitas dos planetas não são circulares, que nem o Copérnico achava, mas as órbitas são elípticas ao redor do Sol, então tem vários ajustes assim que tem que ser feitos. Então, o que o Kuhn está mostrando nesse capítulo é que não se tratava, neste período inicial da Revolução Copernicana, de escolher o modelo mais simples. O modelo copernicano completo era tão complexo do ponto de vista assim do cálculo, da matemática, dos recursos utilizados, quanto o modelo ptolomaico. E também o modelo copernicano não era mais preciso no que diz respeito às predições, né, dos movimentos dos planetas do que do que o sistema ptolomaico. Tanto o modelo copernicano quanto o modelo a teoria copernicana quanto as teorias ptolomaicas usadas naquele período faziam previsões equivocadas. Tá? Isso se devia tanto a imprecisões no modelo quanto às observações. Havia erros, né, no cálculo, assim, nos relatos de observações. Então era difícil tu ter um ou outro que dissesse assim, esse meu modelo aqui, essa minha teoria se adequa melhor às predições que o outro. Então a gente não tem uma teoria que é mais simples, não tem uma teoria que é mais precisa. Então por que aconteceu a revolução? Essa aqui é a questão, certo? Então é um assunto muito complexo. Então a mudança do modelo não acontece, não está baseada apenas nesses dois elementos. É claro que se a gente avaliar agora, retrospectivamente, né, olhando para trás, é óbvio que as coisas são assim. Esse modelo copernicano é bem mais fácil. Mas isso é um olhar retrospectivo. Os cientistas da época não tinham essa perspectiva, né? E o que o Kuhn está dizendo aqui? Ele tá argumentando que a escolha inicial pelo modelo heliocêntrico por parte de Copérnico e também pelo grupo inicial ali de astrônomos que adotou o modelo copernicano, em particular Galileu, né, na geração seguinte, ela esteve baseada mais em razões estéticas e uma valorização dos círculos, das formas mais simples, né? Então isso é um grupo de astrônomos que tinha sido influenciado pelos humanistas do Renascimento, pelas ideias neoplatônicas, também por ideias assim neopitagóricas, né? Uma valorização do lugar central do Sol, o Sol está associado à divindade. Então vocês entendem? Isso tipicamente não é algo que se esperaria do cientista, né? Então aqui a gente tem o Copérnico,
um dos maiores cientistas de todos os tempos, um revolucionário, né, segundo a nossa história, a história oficial. A Revolução Científica foi enfim, iniciada por Copérnico, e, no entanto, ele está usando aqui como critério de escolha algo meio místico, meio estético, que destoa daquilo que se esperaria de uma mente científica, que é de se orientar por observações e inferências lógicas. Então, isso que o Kuhn está mostrando aqui, ó. Isso que o Kuhn depois vai explorar, né, nas obras posteriores dele. Durante uma revolução científica, a gente tem uma situação ambígua, em que a crença dos cientistas, ou a fé da comunidade científica no modelo vigente até então entra em declínio por várias razões, tá? Então, nesse caso aqui, foi porque o modelo foi ficando sofisticado e a sofisticação progressiva do modelo ptolomaico não foi capaz de tornar mais confiáveis as predições. Sempre que eles introduziam modificações no modelo ptolomaico, isso resolvia algumas inexatidões nas predições, mas criava outras. Então, começou a haver essa desconfiança, né, de que, por mais que a gente conserte o modelo, sempre aparecem outros problemas, então talvez o problema esteja não na sofisticação do sistema de Ptolomeu, mas no próprio modelo ptolomaico. Tá? Além disso, a gente tem fatores circunstanciais da época. A gente tem mudanças acontecendo em diversas áreas do conhecimento. A gente tem as grandes navegações, a gente tem erros que foram descobertos na cartografia de Ptolomeu, né, por portugueses, espanhóis, os navegadores da época. A gente tem modificações sociais e culturais importantes acontecendo nesse período do Renascimento. Então, a gente tem uma expectativa, né, de que é possível, né, de que hajam equívocos aí também nesses modelos herdados aí da tradição. E a gente tem o problema do calendário, que foi um problema específico, né? Como fazer o novo calendário. Então, a gente tem vários fatores, assim, elementos circunstanciais ali, que criam condições para que um modelo alternativo seja apresentado e persuada uma boa parte da comunidade científica. Mas essa persuasão que acontece nesse período, segundo Kuhn, não está baseada em critérios observacionais ou lógicos. Ela está baseada mais em critérios estéticos, metafísicos ou místicos, se quiserem, tá? Então, esse é um ponto assim, muito importante da teoria kuhniana, de Thomas Kuhn aqui, da história da ciência. Ele diz que a história da ciência tem esses períodos. Tem períodos que ele chama depois, mais tarde ele vai chamar de ciência normal, que são os períodos em que não há grandes mudanças no modelo, a gente tem mudanças, ajustes nas teorias que são adotadas durante um certo período, onde a gente teve durante o período antigo, né, a gente viu lá a teoria aristotélica, depois a teoria aristotélica com aqueles círculos homocêntricos, depois a teoria de Ptolomeu com os epicírculos. Então, foram mudanças nas teorias preservando o mesmo modelo. O modelo de duas esferas, a Terra no centro e as esferas das estrelas fixas na borda lá do universo. E a gente tem uma mudança de teoria. Essas mudanças internas aqui são guiadas por observações e inferências lógicas. Agora, a mudança do modelo mesmo não é guiada por observações e inferências lógicas, é guiada por fatores meio circunstanciais, estéticos, por critérios valorativos, como diz, não por observações e inferências lógicas, por valores. Então, o que aconteceu aqui? O Copérnico e outros astrônomos desse período, por influência dos humanistas e neoplatônicos, atribuiu um valor maior a formas circulares mais simples, né, e preferiu, por isso, adotar esse modelo aqui, geral. Mesmo que ele não fosse mais simples, mesmo que ele não fosse mais preciso, pelo menos a gente tem mais simplicidade aqui no desenho geral, né? O modelo ptolomaico tinha todos aqueles epiciclos, e então, aparentemente, esse desenho geral era esteticamente menos simples. Né? Tá? Agora, do ponto de vista da complexidade técnica, não era mais simples do ponto de vista técnico.
Tá? Então, esse foi um fator importante da Revolução Científica. Por que aconteceu com Copérnico e não com outros que já tinham postulado modelos parecidos? Porque o Copérnico foi o primeiro a desenvolver tecnicamente isso. O Copérnico forneceu uma solução tecnicamente, matematicamente aceitável para o problema dos planetas. Mesmo que ela não fosse mais simples, ela era pelo menos tão simples quanto, ou tão complexa quanto, né? Então, ele teve a competência técnica. Então, isso que o Kuhn depois, isso que eu estava comentando com vocês na semana passada, são fatores... O Copérnico está sendo movido por uma questão que é interna à comunidade científica, que é como resolver o problema dos planetas. O problema dos planetas não é um problema cultural, não é um problema religioso, não é um problema social. O problema dos planetas é como é que a gente explica os movimentos retrógrados. E isso é um problema interno da comunidade científica de astrônomos. É preciso ser astrônomo para conhecer o problema e para resolver o problema. E o problema central do Copérnico foi resolver tecnicamente, matematicamente esse. E ele apresentou uma solução tecnicamente viável, certo? Então isso é que tornou possível assim que houvesse essa virada na comunidade científica a partir de Copérnico. Mas então tá, outras questões ou comentários? Ou coisas que chamaram a atenção de vocês no capítulo? Eu achei interessante porque, como o nome do livro é Revolução, eu tava esperando, agora ele vai abandonar tudo de antes, né? E tipo, não! Ele mais ou menos segue a mesma linha e introduz, que nem tu falou, mais a questão estética e tal. Mas fica mais ou menos ali, aquele monte de círculo de novo e não sei o que. Então, né? Não, é uma revolução, mas não é a revolução que eu tava esperando. É meio decepcionante, né? Pois é. A gente está esperando falar em revolução, a gente pensa que vem a Revolução Francesa agora aqui, né? A Revolução Russa, alguma coisa assim, Mas não foi isso que aconteceu. E ali na página 178, o que é aquela parte que fala de obscuridade dele? 178, vamos ver. Bom, então esse capítulo é diferente dos outros, porque ele faz comentário, assim, parágrafo por parágrafo, a maior parte é citação, né? Citação do livro 1 do livro do Copérnico. Uhum. Então, mas onde é que ele está falando aqui de qual parte da página 78, Priscila? No primeiro parágrafo, no meio? No meio do primeiro parágrafo ali, tem a obscuridade de Copérnico pode ter sido deliberada, pois referira previamente. Tá, vamos ver aqui o que o Kuhn está dizendo, vamos ler aqui. Vamos ver. Vamos ver. O Copérnico nem sequer demonstra as outras vantagens astronômicas que citam outros locais. Ele pede aos leitores não matemáticos que as aceitem como certas, embora não sejam difíceis de demonstrar qualitativamente. Só nos últimos livros, o De Revolutionibus, ele mostra as vantagens reais do seu sistema, uma vez que aí trata não dos movimentos retrógrados em geral, mas dos pormenores quantitativos obscuros dos movimentos retrógrados de cada planeta individual. Só os iniciados astronomicamente eram capazes de descobrir o que significavam as antigas referências às vantagens astronômicas. A obscuridade de Copérnico pode ter sido deliberada. A obscuridade, porque ele está falando que tem coisas aqui que são vantajosas no sistema dele, mas ele não está dizendo quais são. Uhum. Tá? Esse primeiro livro é um livro o primeiro livro do De Revolutionibus. Então, o De Revolutionibus é uma obra que contém vários livros, certo? Ele chama de livros. E esse primeiro livro, como está dizendo, é um livro voltado para o público mais geral. Enfim, ele tem um trabalho de persuasão do público geral. Isso também é típico das revoluções científicas. Tá? Tem um trabalho que é técnico, mas como se trata de uma revolução, como um modelo básico vai ser alterado, os cientistas nessa época têm que usar da retórica também. Então, o discurso... Isso a gente vê, por exemplo, no livro do Darwin, por exemplo, né? A Origem das Espécies.
ele tem partes mais técnicas, ele tem partes assim que são de discussões mais retóricas, voltado para persuadir o público em geral, né? Não apenas os técnicos daquela disciplina. E aqui, então, ele diz, esse primeiro livro é um livro mais geral. Uhum. E as vantagens, assim, para entender a vantagem técnica, tu tem que ser um iniciado na astronomia matemática. Então, a maioria, o público leigo não entende. E aí ele diz aqui, a obscuridade de Copérnico, porque ele falou assim vagamente, não deixou claro o que ele está fazendo. Isso nesse sentido que ele foi obscuro no livro 1. Pode ter sido deliberada. O que significa isso aqui? A intenção é retórica, tá entendendo? Ele não quer falar para o público, ele não quer tratar desse assunto aqui porque ele tem uma intenção retórica, que é persuadir o público geral. Pois referira previamente com alguma aprovação a tradição pitagórica que recomendava que os segredos da natureza não fossem revelados àqueles não previamente purificados pelo estudo da matemática e por outros ritos mais místicos. Pois eu achei isso estranho também. Isso é estranho porque é estranho. Vocês vejam como essas crenças... então, tem duas escolas diferentes na matemática antiga, né? Tem a escola na matemática grega, tem a escola dos pitagóricos, em que os teoremas matemáticos, as provas eram veneradas, eram mantidas em segredo, né? Só alguns resultados eram divulgados. Então é como uma religião quase. Talvez, certamente tinha esse aspecto religioso, místico, né? Sagrado. E a gente tem a tradição posterior, que é mais helenística, que é a tradição a qual pertence o Ptolomeu, que é a tradição das demonstrações euclidianas, por exemplo, em que os teoremas são discutidos abertamente, as provas são apresentadas numa linguagem que, em princípio, pode ser ensinada para qualquer um, pode ser aprendida. Né? E aqui o Copérnico está sendo influenciado por essa outra tradição mais mística, né? Que é vocês entendem? Então, isso aqui ele está dizendo que isso aqui não é para qualquer um, isso aqui é para nós, aqui para os iniciados. Então, isso teve um papel, por incrível que pareça, isso teve um papel, vê como algo que pode ser anticientífico, né? Que foi aquela tradição humanística, mística, neoplatônica, né? Do início do Renascimento, teve um papel também nessa revolução científica. Então, vocês vejam como é uma situação super assim, complexa, né? Do ponto de vista histórico. Não tem um desenvolvimento linear, a gente não tem assim, a gente descobriu que a teoria de Ptolomeu é falsa, agora vamos dar uma melhor. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Tem aqui um monte de ambiguidades e coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem um vai e vem, tem influências assim, vindo de tudo quanto é lado, e a gente tem a evolução. Tem um elemento meio imprevisível aqui. Né? E é meio caótico. Então, essas revoluções científicas geralmente são antecedidas, né, de períodos assim meio caóticos naquelas disciplinas em que elas acontecem. Períodos assim que o Kuhn depois chama de crise, né? De crise. Então a gente tem uma crise, tem perda da fé, os cientistas começam a perder a fé no modelo, outras influências começam a afetar, a comunidade científica começa a se dividir, tem outras influências que começam a se tornar mais relevantes do que a própria observação, as inferências lógicas, e isso então cria assim certos partidos ali dentro da comunidade científica, e aí a gente tem o início então de um processo de revolução. Então, o livro do Copérnico é o início da Revolução, mas não é a própria Revolução. O Kuhn está mostrando aqui, que o livro mesmo do Copérnico tem um pé na Idade Média, né, na Idade Antiga. Os conceitos básicos que ele está usando aqui são conceitos da astronomia, da cosmologia aristotérica, da astronomia ptolomaica, e tem outras influências aqui, tipo essas influências neoplatônicas ou pitagóricas, enfim, místicas, do humanismo, né, que a gente chama de humanismo do início do Renascimento. Tá bom. O que mais que chama a atenção aí de vocês, enfim, que vocês gostariam de comentar? Tem mais alguma coisa? Daniel, Vitor, alguma coisa? Bom,
Se não tem, tem algumas aqui. Sim. Na semana passada a gente estava comentando sobre aquelas relações entre igreja e a ciência, né? E aí foi trazido aqui o caso de Giordano Bruno. Então eu fui dar uma olhada um pouco melhor no que aconteceu no caso de Giordano Bruno. E, né, de fato, Giordano Bruno foi condenado à morte, mas o processo dele na Santa Inquisição, então tem nesse período, em 1517, começa a Reforma Protestante, certo? Então a gente tem o período do Renascimento aqui, a gente está aqui em pleno Renascimento, 1500, esse livro aqui. Então, olha quanta coisa está acontecendo nessa época aí na Europa, né? A gente tem as navegações, então o Cristóvão Colombo chegou aqui às Américas em 1492. O livro do Copérnico foi publicado em 1543, então 50 anos depois. E nesse meio tempo, entre uma coisa, a gente tem o início da Reforma Protestante na Europa. E a Reforma Protestante produziu uma cisão no cristianismo. E um resultado disso, uma reação que a Igreja Católica teve foi a Inquisição. Certo? Aquele período horroroso da história da Igreja Católica. E os processos da Inquisição levaram, então, o Galileu a ser questionado, depois ele foi condenado a ficar em prisão domiciliar, né? E o Giordano Bruno foi condenado. Mas os processos, em particular o processo de Giordano Bruno, o que estava a questão principal lá, então o Giordano Bruno foi acusado de ter algumas crenças que contradiziam a doutrina oficial da Igreja, em particular de postular um universo infinito. Mas o que mais parece ter pesado no processo de Giordano Bruno foram questões teológicas e não científicas. Em particular, o Giordano Bruno questionava o dogma da virgindade de Maria, da concepção divina, e a dogma da Santíssima Trindade. Isso parece ter pesado mais na condenação de Giordano Bruno do que as teses propriamente científicas, certo? E no que diz respeito a Galileu, tinha outros. O Galileu também fazia parte da Igreja, né? Então haviam certas questões ali que dizem respeito ao modo como ele apresentava. Tem gente que diz assim que talvez se ele não tivesse sido tão assim veemente na divulgação dessas ideias, se ele tivesse sido um pouco mais assim político, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Enfim, aconteceu, mas isso não impediu, né, o progresso assim da evolução científica. Ela continua acontecendo, e ela continua acontecendo por fatores internos à comunidade científica. Então então começa a haver logo após aqui Copérnico essa cisão, né, entre a teologia cristã e o desenvolvimento científico. Mas uma das teses do Kuhn é que esse desenvolvimento científico tem uma dinâmica interna própria, e isso é mais determinante no progresso da ciência do que as influências vindas de fora. As influências que são relevantes são as influências internas da comunidade científica. Então, aqui, por exemplo, no caso, a gente tem membros da comunidade científica, astrônoma, que agora estão valorizando o neoplatonismo, a ideia de que os círculos são a forma mais perfeita, né? O Copérnico aqui fala, né, na simetria admirável, ou no claro vínculo de harmonia no movimento e grandeza das esferas. Então, ele tem uma valorização da simetria e da harmonia, e ele vê isso como faltando, né, no modelo de Ptolomeu, e ele vê o modelo dele como tendo essas características. Mas então a gente tem agora algo que é interno à comunidade científica, isso não está vindo de fora. A gente tem astrônomos que estão valorizando essas coisas, né? Estão usando isso agora como se a gente tem complexidade igual e inexatidão igual nos dois modelos, vamos usar outros critérios. Os critérios desses outros são valorativos, tá? Então a gente passa a ter agora
uma parcela da comunidade científica sendo mobilizada por critérios valorativos, estéticos, ou, se quiserem, místicos ou metafísicos, e outra parte sendo mais conservadora. Isso que acontece logo depois da morte de Copérnico, em particular com Galileu, né? Então, Galileu adota esse modelo e começa a estender ele, então, certo? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante que eu queria falar, na página 180, o Kuhn aqui citando o Copérnico fala, então tem a citação aqui do livro, do capítulo 8º do livro 1 do Copérnico, e o Copérnico fala em movimento natural, certo? Ele diz assim, ele critica o Ptolomeu. Inútil, portanto, é o receio de Ptolomeu de que a Terra e tudo nela se desintegre devido a uma rotação natural. Uma coisa muito diferente de um ato artificial. Não devia ele ter mais receio pelo universo, cujo movimento deve ser muito mais rápido, uma vez que o céu é muito maior que a Terra? Então, ele diz assim, ó, se o Ptolomeu está preocupado de que a Terra iria se desintegrar porque está em movimento, por que ele não se preocupa que as estrelas se desintegrem, né? Porque elas estariam girando, né? Muito mais rapidamente que a própria Terra. E aí ele diz, pois quanto mais ele se expande pela força do seu movimento, mais rápido será seu movimento devido à distância. E assim por diante, tá? Então ele diz, né, se a Terra está em movimento, de certo isso é um movimento natural, de certas coisas são assim, se não se desintegram é porque isso faz parte do movimento do universo. Então ele postula, né, na página seguinte, página 181 aqui do Kuhn, devemos admitir a possibilidade de um movimento duplo. Então, ao contrário do que diz Aristóteles, em que a gente tem dois tipos de movimento, um seria o movimento dos corpos celestes, que seria circular, eterno, imutável, né, sempre regular, sempre a mesma velocidade, e outro seriam os movimentos verticais na Terra, em direção ao lugar natural dos objetos. E aí ele retoma aquele ponto de Oresme, né, então, a gente não sabe se o Copérnico leu Oresme, ficou sabendo isso através de outras pessoas, mas enfim, o ponto é o mesmo. Devemos admitir a possibilidade de um movimento duplo dos objetos que caem e se levantam no universo, nomeadamente o resultante do movimento retilíneo e circular. Então, o Aristóteles diz, só tem um movimento que é natural na Terra, que é o movimento para cima e para baixo. Só tem esse movimento. Então, se eu pegar um pedaço de terra e largar ela vai em direção ao centro da Terra e vai ficar parada lá. Esse é o movimento natural da Terra. Se eu pegar um ar, sei lá, o ar, por exemplo, e botar ele embaixo da terra, botar embaixo da água, ele vai subir em direção à camada essa, né, que a gente vive, né? E esse vai ser o movimento natural do ar. Todos os outros movimentos são artificiais, segundo Aristóteles. E o que o Copérnico está dizendo? Não, a gente deve admitir dois movimentos naturais na Terra. Um é o movimento para cima e para baixo, e o outro é o movimento circular. Então, o movimento circular, por exemplo, você joga uma pedra, ela percorre um arco, um movimento de tipo circular. Então, ele está dizendo que a gente deve admitir os dois movimentos. O que ele está fazendo aqui? Ele está iniciando a unificação, que vai ser completada depois com Newton, da física sublunar com a física supralunar, certo? A gente tem movimentos desses dois tipos nas duas regiões. Na verdade, só tem uma região, só tem uma explicação só para todos os movimentos. Mas, o que acontece? Isso produz agora uma incongruência no sistema de Copérnico, porque, né, o que diz na página 183, porque agora se o Copérnico está dizendo que tem os dois movimentos, né, aqui na Terra, ou fora da Terra, porque a Terra agora é um planeta como outro qualquer, enfim, está girando ao redor do Sol, então, o que ele diz? O que aconteceria agora? Se eu jogo ele diz assim, de acordo com a física de Copérnico, toda matéria celeste ou terrestre se agrega naturalmente em esferas. Então a gente tem matéria das estrelas se agregando lá em Júpiter, em Saturno, em Vênus, Marte, na Lua.
um bocado de matéria separada da sua posição natural continuará a girar com a sua esfera, certo? Voltando simultaneamente ao seu lugar natural por um movimento retilíneo. Então, o que o Copérnico está dizendo? Digamos que eu tenho um pedaço de terra aqui que se separa da Terra. Eu lanço ele com força suficiente. E ele está dizendo que esse pedaço de terra que se separou da Terra, ou um pedaço de alguma matéria lá que se separou de Júpiter ou de Saturno, ele vai continuar girando num movimento circular, mas vai voltar para a Terra. Então a gente tem aqui, mas vai voltar ou não vai voltar? Porque se tem os dois movimentos, poderia continuar circulando, que nem a gente tem hoje, né? A gente sabe que isso acontece quando a gente lança um satélite e ele fica orbitando ao redor da Terra. Então ele pode não voltar, mas o Copérnico está dizendo que volta para a Terra, vocês entendem? Então tem uma incongruência aqui, é o que eu Kuhn diz. É uma teoria singularmente incongruente. E em todas, menos na sua parte mais incongruente, é relativamente pouco original. Então tem incoerências na teoria de Copérnico, vocês entendem? Olha só, tem complexidade, tem inexatidão nas previsões, ela é tão complexa quanto a de Ptolomeu, ela tem incongruências internas, contradições, para usar outra palavra, né? Incoerências internas, e ela tem falhas nas previsões observacionais que nem tinha a de Ptolomeu. Vocês entendem? Então, ela não é, do ponto de vista técnico, mais simples, mais precisa ou mais coerente que a teoria de Ptolomeu. Então, o que resta agora para a escolha? Resta o critério valorativo, não observacional, não lógico, valorativo, estético, tá? Outro ponto por qual eu queria chamar a atenção aqui, deixa eu ver se agora eu perdi sim, com relação aos três movimentos, né? Isso eu falei rapidamente no videozinho que eu enviei para vocês ontem à noite. Então, Copérnico está apresentando, a Terra tem três movimentos distintos, né? Tem um movimento ao redor de si, que produz dia e noite, certo? Tem um movimento ao redor do Sol, e a gente tem aquele outro movimento que produz as mudanças ao redor do eixo, né, que produz mudança na posição relativa do Sol no inverno, no verão, e assim por diante. Então, esses são vários movimentos que têm que ser coordenados, né, isso causa, novamente, dificuldades técnicas, né, complexidades técnicas que precisam ser resolvidas. Aqui eu apresenta isso nessa sessão. Mas, enfim, era isso. Alguma outra comentário de vocês? Ou questões? Ou coisas que tenham chamado a atenção? No videozinho, eu não sei se eu estou enganado, mas chegou a comentar em algum momento sobre a questão de inércia, não chegou? Eu não me lembro muito bem. Eu não lembro. Sim, o conceito de inércia não foi introduzido mais tarde por Newton, né? Mas a gente tem aqui as antecipações, quase que antecipações desse raciocínio. Começa com Oresme, né? A gente viu no capítulo passado. O Copérnico usa de novo isso aqui nessa sessão que eu li, né? No capítulo 8 do livro 1, né? Na página 181 do livro. E isso vai ser retomado. Quer dizer, tem a postulação de que tem dois tipos de movimento natural na Terra, não tem só um movimento natural na Terra. Que pode haver um movimento circular. Isso explicaria o trajetório dos projéteis. Sim, mas aí que entra a minha dúvida. Mas se ele já dá a primeira luz a esse movimento, por que ainda seria uma incongruência da teoria dele essa parte da órbita de corpos ao redor, o movimento de órbita de corpos? Porque se ele fizesse uso da inércia, ou pelo menos fizesse uso do início desse raciocínio, talvez ele conseguisse resolver essa aparente incongruência da teoria dele. Isso que eu não entendi muito bem. São coisas que ficam não explicadas, né?
porque a ideia, ele está dizendo aqui que se eu lançar um objeto, se eu pegar um pedaço de terra, uma pedra, e lançar com força pro ar, ela vai voltar para a Terra. Ela volta sempre para a Terra. E se eu digo que tem dois movimentos que são naturais na Terra, isso deixa em aberto a possibilidade da gente ter coisas que podem ser lançadas e não voltar, que elas podem percorrer o movimento natural circular como a Terra percorre. Porque a Terra percorre um movimento natural circular, percorreria, segundo ele, um movimento natural circular ao redor do Sol. Então, por que um pedaço de terra também não poderia fazer esse mesmo movimento? E ele diz, não, se for um pedaço de terra, volta para a Terra. Isso aqui tá então explicado. Tá, entendi. Ele diz exatamente que volta para a Terra. Tá. Eu achei que ele não tivesse deixado claro se voltava ou não para a Terra. Tá certo. Eu tenho uma questão. O que está na página 181 ali, o Kuhn comenta, né? O Kuhn comenta assim uma pedra, por exemplo, quando retirada da Terra, continuará a mover-se circularmente com a Terra e em simultâneo cairá retilineamente para a superfície da Terra. O seu movimento puro será uma espécie de espiral, como o movimento de um percevejo que rasta em linha reta. E assim por diante. Então, o problema disso aqui é que a gente não tem uma física coerente, né, para explicar esses movimentos. Ele está dizendo que é assim que é. Então, a primeira pessoa que vai apresentar uma física coerente para isso é Newton. Então, tem muita gente que diz, olha, essa revolução começa aqui, mas só termina depois com Newton. Então, a gente tem um período aí de 150 anos de revolução, né? Esse conceito de revolução também é meio vago, porque a gente não sabe bem quais são os limites temporais, né, da revolução. Tanto que o Newton faz o experimento mental dele do canhão, né, dentro desses modelos mesmo, que é aquele canhão muito grande que supostamente atiraria e aí entraria em órbita os objetos na Terra. Então ele faz o uso disso tendo uma física para dar base, que é a gravitação universal, que ele já tinha ali estabelecido as bases dela. Fala, Vitor. A minha questão era por que a maioria dessas teorias, enfim, desses astrônomos, eles sempre pensam primeiro em melhorar bastante a matemática e sempre esse é o foco deles? Não, isso é uma peculiaridade dessa disciplina aqui, da astronomia. Mas tem outras disciplinas que não foram no passado tão determinadas assim pela matemática. Por exemplo, se a gente pegar a física no período aristotélico, ela não era o critério matemático, ela não era uma teoria matematizada. A física aristotélica nunca foi matematizada. Então, os critérios usados para se escolher uma teoria ou outra eram mais assim baseados em princípios metafísicos, certo? Princípios assim qualitativos. O que está mais de acordo com a essência das coisas. Então, tu tem um raciocínio sobre o que seria a essência de uma coisa, do ser humano, de uma pedra, de uma árvore. Então, esse é um raciocínio um critério de tipo mais qualitativo do que quantitativo. Na astronomia, em particular, o tipo de astronomia que começou a ser praticada por Ptolomeu, que pertence a uma tradição já um pouco diferente da de Aristóteles. Aristóteles é um filósofo lá daquela região ateniense, né, filósofo ateniense, e Ptolomeu está trabalhando em Alexandria, no século II, então ele pertence ao período helenístico. Sim. E nesse período helenístico, as questões científicas começam a se separar um pouco das questões metafísicas. E então ele passa a ser mais determinado por questões técnicas matemáticas. E esse fio aí que é o fio que o Copérnico ao qual ele vai se filiar. Ele está menos preocupado em questões cosmológicas, qualitativas, e mais preocupado em questões matemáticas e técnicas. E isso aí foi o que levou à revolução científica que a gente teve a partir de então. A revolução científica que a gente teve na astronomia, depois na física, foi muito assim guiada por critérios quantitativos e matemáticos. Mas isso não foi assim em todas as disciplinas. Por exemplo, não foi assim na biologia. Então, você pega, por exemplo, o que aconteceu na biologia com Darwin. Os raciocínios dele
iniciais ali da revolução de Darwin na biologia são mais qualitativos, né? A gente tem um critério, uma argumentação assim mais qualitativa sobre o que está acontecendo, as mudanças. A biologia só foi matematizada no século XX, com a fusão da teoria da evolução com a teoria genética, que é a teoria hoje o que se chama hoje de teoria da evolução é uma fusão de darwinismo com genética, né? E aí sim ela ficou mais matematizada. Mas então a gente tem disciplinas que são mais guiadas por critérios quantitativos, outras que são mais guiadas por critérios mais qualitativos, enfim, isso pode variar de uma disciplina para outra. Então isso é uma outra lição assim da historiografia de Kuhn, né? A outra tese que o Kuhn tem. Ele diz assim, não, a gente não tem a ciência. A ideia de a ciência é uma ilusão, não existe a ciência. Existem várias disciplinas científicas que mudam conforme o período histórico que elas se encontram. Então, uma disciplina que não era muito guiada por critérios quantitativos, como a física, no período antigo e medieval, passa a ser a partir de Newton. Então, pode haver essas mudanças, né? E isso tudo depende do tipo de modelo que é adotado. O tipo de modelo geral, ou paradigma que é adotado numa disciplina, passa a afetar a prática científica e passa a afetar os critérios de escolha de teorias que são adotados naquela disciplina. No caso da astronomia ptolomaica, os critérios, a matematização já estava presente desde o início, porque o problema ali era resolver tecnicamente o problema dos planetas para permitir previsões cada vez mais precisas da localização dos planetas, para propósitos astrológicos. Sim. Então isso varia, né? A gente não tem sempre matematização. É uma característica Hoje em dia, sim, no século XXI, agora século XX, XXI, quase todas as teorias científicas, pelo menos as ciências exatas, são teorias matematizadas, são teorias matemáticas. Elas se apresentam na linguagem matemática. Enfim, então o critério da precisão preditiva passou a ser central em todas elas. Mas nem sempre foi assim. E pode ser que no futuro deixe de ser, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro da ciência, né? Pode ser que no futuro a gente volte a usar critérios, sei lá, teleológicos, né? Finalísticos ou qualitativos, ou algum outro tipo, né? A gente passa a valorizar outras coisas que a gente não valoriza hoje, né? Na comunidade científica. Sim, mas será que isso não ocorreu por causa também do início ali da prática da ciência? Tipo, digamos ali no período ali do Renascimento, da Idade Média, onde que eles estavam também mais importando com a prática, né, científica, não tanto com, talvez, teoria, mas mais ligada à teoria junto com a prática, né? Não só uma teoria sozinha. Você está falando de experimentação? Isso, experimentação, exatamente. Sim, tem vários, aí também, né, várias modificações na cultura europeia produzem esse resultado, não é algo único, não, o desenvolvimento não é linear. Uhum. E a gente tem uma mudança bem grande na mentalidade europeia daquela época. Então, isso que aconteceu na Europa a partir do século XVI, foi sui generis, né? A gente não teve evolução científica na Ásia, por exemplo. Poderia ter tido, porque a Ásia naquela época era tão rica quanto, ou mais até, que a Europa. A gente não teve isso no Oriente Médio também. Então, enfim, aí tem uma discussão mais geral, assim, dos movimentos culturais da Europa, que tem a ver, né, com o que aconteceu na Idade Média, tem a ver com... Tem gente que associa isso também ao desenvolvimento do cristianismo, né, alguns movimentos assim internos ali dentro da mentalidade cristã, porque a gente tem durante todo o período enfim, o cristianismo se apresenta inicialmente na antiguidade como uma religião que valoriza o corpo, certo? Valoriza o corpo, porque a gente tem ali um Deus encarnado. E isso contrasta com a religião pagã, enfim, da Roma antiga, em que, se vocês forem pegar os filósofos gregos antigos, por exemplo, peguem os estoicos, por exemplo, né, a gente tem uma espécie assim de tentativa de
vamos controlar o corpo, vamos pensar no espírito. Isso também presente, por exemplo, também em Platão. Então tem várias vertentes assim da filosofia antiga, grega e romana, em que há uma desvalorização sistemática do corpo. E o cristianismo, na fase inicial do cristianismo, acontece o contrário. A gente tem o corpo sendo tratado como uma manifestação de algo divino. O corpo é sagrado. Só que, durante a Idade Média, acontece um movimento no sentido contrário, né? A gente tem uma valorização, assim, de uma fusão, né, do cristianismo com o estoicismo, uma moral estoica, e uma progressiva, assim, afastamento, né, das preocupações com o corpo, e uma valorização do espírito. E isso vai até o Renascimento. No Renascimento a gente tem um movimento contrário dentro do cristianismo. E a gente tem, assim, aquela hipervalorização ali das artes, da sensibilidade, né? O que acontece uma explosão ali no Renascimento de criatividade artística, é tudo, assim, de fenômenos, assim, de valorização estética mesmo, das sensações do corpo, das mudanças, né? Daquilo que é ambíguo no corpo, daquilo que a gente desconhece. Então tem essa curiosidade, a atenção cultural, mental, né, pelo menos assim, das elites europeias desse período, dos artistas, dos intelectuais, deixa-se voltar para as esferas celestes e se volta para o corpo, para a experiência. Isso então afeta, né, o desenvolvimento científico inicial ali, de gente como Galileu, e nos empiristas ingleses e escoceses. Isso afeta a produção artística, passa a ser bem diferente, né, a partir do Renascimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento contrário, que aconteceu na Reforma, e depois as modificações que aconteceram dentro da Igreja Cristã. Mas, enfim, a gente tem um monte de movimentos, assim, culturais acontecendo, e que produzem esses fenômenos e afetam indiretamente, né? Então é muito difícil dizer, assim, é um fenômeno muito complexo, são fenômenos muito complexos esses. Mas, enfim, ciência experimental, isso que a gente chama hoje de ciência natural, né, não havia antes do Renascimento. Começa com gente que nem Galileu, e depois os empiristas ingleses, enfim, e escoceses, tá bom? Bom, uma questão, comentário, talvez, algo que me ficou, assim, que foi lido até agora, assim, uma percepção, assim, que parece que mais importante do que falar certas verdades, assim, a maneira como foram sendo explicadas, assim, que as explicações ganham mais importância do que falar verdades em determinados tempos, em determinado tempos. Por exemplo, Aristóteles explicava muito bem ali o que era visto mais ou menos pelo senso comum. Depois a questão do Copérnico ali ser mais, o modelo dele ser escolhido, por ele ter explicado matematicamente bem o que alguns não tinham explicado, mesmo já tendo falado que o Sol que a Terra não era o centro e tal. Então me fica essa impressão, assim, parece que a explicação é uma coisa muito importante, assim. Sim. Mais uma impressão meio também, gostaria que comentasse, assim. O que eu penso disso é o seguinte: a gente não, uma coisa que se segue também do que o Kuhn está dizendo, né, embora ele não fale isso explicitamente aqui nesse livro, é que, mas enfim, ele diz isso no outro livro dele, As Estruturas das Revoluções Científicas, e outros filósofos também dizem isso. Isso, na verdade, é algo que se tornou bastante difundido na filosofia a partir do século XX, que é quando Kuhn escreveu esse livro aqui, e outros filósofos também escreveram outras coisas que vão nesse mesmo sentido. É a ideia de que nós não temos uma conexão, um acesso cognitivo direto à verdade, entende? Qualquer julgamento que a gente faça a respeito de se algo é verdadeiro ou não depende de uma teoria dentro da qual a gente julga se aquilo é verdadeiro ou não. Para dizer se algo é verdadeiro ou não, eu preciso de uma teoria.
Então isso funciona como uma espécie de filtro. Eu não tenho assim um acesso direto ao mundo. Eu não tenho, não existem, a gente nunca, para dizer, entende? Eu vou olhar um objeto no mundo qualquer, vou olhar para os planetas, para as plantas, enfim. Bom, qualquer julgamento que eu faça a respeito do que eu estou vendo é moldado por uma teoria, porque a teoria vai dizer quais são os conceitos que são mais que eu devo usar para fazer aquela descrição, ela vai dizer quais observações são mais relevantes que outras, quais fenômenos são mais importantes, né? Ela vai moldar a minha linguagem, que conceitos que eu vou usar. Então eu posso olhar para por exemplo, essa mesa aqui de madeira que eu estou aqui, para esse livro, sei lá, né, e dizer, isso aqui é feito de carbono e não sei mais o que, e outros elementos químicos. Ou eu posso dizer, não, isso aqui é feito de terra e água e um pouco de ar, sei lá, alguma coisa assim. Então, os conceitos que eu uso, se eu for usar os conceitos da química contemporânea, eu vou usar elementos químicos. Se eu for usar os conceitos da física esotérica, eu vou usar os 4 elementos. Então, qual dos dois é verdadeiro? Qual das descrições é verdadeira? Bom, só olhando para o livro, eu não vou saber isso. Então, qualquer descrição que a gente faz da natureza, ela é moldada por uma teoria. E aí eu fico com dizer, olha, além das teorias, existem esses paradigmas, essas estruturas, né, mais gerais, dentro das quais as teorias estão inseridas. E essas estruturas mais gerais não têm como ser escolhidas por observação direta. Em geral, elas são escolhidas por critérios mais de tipo valorativo. Então, se o que eu digo é verdadeiro ou falso, isso não se segue diretamente daquilo que eu observo no mundo. Depende também da teoria que eu adoto. Só que o critério nunca é puramente... Não tem um caminho direto, reto, do mundo para a teoria. O mundo não determina nossas teorias. As nossas teorias são, em parte, determinadas pelos nossos desenvolvimentos culturais, intelectuais, pela história da própria disciplina. É isso que ele está dizendo, que tem essa outra camada, né, de desenvolvimento, de pensamento que se sobrepõe às nossas afirmações a respeito de como o mundo é. Compreende? Então, não tem assim... Então, sim, tu tem razão, não é... Às vezes uma pessoa pode dizer algo falso, mas aquilo que é falso naquele período pode ser o mais racional a ser dito naquele momento. Isso se segue do que o Kuhn está dizendo aqui. Na antiguidade, não havia razões suficientes para se adotar o modelo copernicano. Isso só passou a existir após Copérnico por uma série de fatores que não dependem apenas da correção daquilo que o Copérnico está dizendo. Porque do ponto de vista preditivo, o que ele está dizendo não é mais correto que o Copérnico, que o Ptolomeu estava dizendo. Então, a teoria do Copérnico é falsa, certo? Porque a gente sabe que hoje a gente sabe, as órbitas dos planetas não são circulares. Posso só fazer um adendo rapidinho? Eu achei, sobre a questão de verdade, uma questão interessante do aspecto científico é que, basicamente, todas as nossas teorias que nós temos até o momento são, de alguma forma, falsas também. Porque a ideia é exatamente que elas sejam, à medida que o tempo passa, substituídas por modelos mais precisos, mais adequados para resolver problemas ou descrever determinados fenômenos. Então, não é só essa ideia de que a verdade não tinha um papel principal. A ideia é que o modelo que era adotado antigamente, pelo menos nesse quesito de serem substituíveis as teorias, ainda é adotado agora. Sim, a meta dos cientistas é encontrar teorias que sejam verdadeiras, mas a gente não tem como saber, né, se a gente alcançou essa meta. E qualquer afirmação que a gente faça sobre estar mais próximo da verdade ou mais distante da verdade, ela também está sujeita a
esse filtro, né, que é fornecido pelas teorias que as pessoas têm à disposição naquele momento histórico. Então, essa teoria que o Kuhn está postulando aqui é uma teoria de tipo historicista. O desenvolvimento da ciência, aquilo que conta como sendo científico ou não sendo científico, né, aquilo que é aceito como sendo verdadeiro, mesmo que seja falso, num determinado período da história, depende dessas teorias que são adotadas e dos modelos que são adotados naquela época. A outra coisa que ele está dizendo é que o desenvolvimento, a busca da verdade, né, o progresso da ciência não é linear. Então, a gente não tem aqui uma teoria mais rudimentar que vai sendo sofisticada, porque a gente vai ficando com observações mais precisas, a gente vai encontrando falhas nas teorias anteriores, vai corrigindo. A gente tem esses períodos, como esse aqui da Revolução Copernicana, em que há rupturas de tipo conceitual, e essas rupturas conceituais não são guiadas por critérios puramente lógicos e observacionais. Ele não está só assim, dizendo, o Ptolomeu está errado, eu vou corrigir ele. Ele está dizendo, eu vou apresentar um outro modelo para descrever os mesmos fenômenos, com conceitos diferentes. Tá? Em particular aqui, introduz a noção de relatividade do movimento, né? Que depois vai ser explorada por Galileu e por Newton depois. Então, existe um aspecto da ciência que é a continuidade, que é um aspecto assim, das observações, que vão ficando mais precisas, né? As predições também vão ficando cada vez mais precisas, se a gente for comparando assim, ao longo das décadas, né, do desenvolvimento científico. Mas no aspecto conceitual, não. No aspecto conceitual, Kuhn diz que há rupturas, há descontinuidades no desenvolvimento da ciência. E que os critérios, então eles não são guiados apenas pela busca da verdade. Tem outras coisas que estão afetando aqui, que são critérios valorativos, que afetam o desenvolvimento da ciência, entende? Não é simplesmente a correção de falsidades. Não pode dizer assim, esse modelo aqui é mais harmônico, mais simples, porque os círculos são a forma mais perfeita. Isso não é uma correção, isso é um critério de tipo valorativo, não é uma correção de falsidades apenas. Tem outras coisas que estão em jogo aqui, certo? Então tem essas peculiaridades. Isso levou o Kuhn, deixa eu só fazer uma antecipação já, isso levou o Kuhn a ser lido por algumas pessoas. Logo que depois que o Kuhn começou a publicar esses livros aqui, esse livro, a Reestrutura da Evolução Científica, teve muita gente que acusou o Kuhn de ser relativista. Então tu não está interessado na verdade, então a gente não tem como saber como as coisas de fato são. E aí o Kuhn depois começou a dizer, não, vocês interpretaram, eu não estou querendo dizer isso. É claro que as teorias pretendem descrever como as coisas são, o que eu estou dizendo é que a gente não tem como fazer isso diretamente, que existem esses filtros, entendeu? E é assim que as coisas são, infelizmente, né? Mas então, o que ele está dizendo é assim, uma metáfora que ele usa no outro livro. As teorias, não é assim que funciona. Aqui a gente tem a verdade, que é o ponto de chegada das teorias, e a gente tem um progresso em direção à verdade. Então, as teorias vão se aproximando cada vez mais da verdade. Tem um ponto de chegada. O que o Kuhn diz, não é assim que acontece o desenvolvimento da ciência, não é assim que acontece o progresso da ciência. O progresso da ciência acontece, as teorias são empurradas de trás para frente, não são puxadas, né, pela verdade. Então tem desenvolvimentos internos aqui das teorias que podem levar mais para um lado, mais para o outro. Então é como não há um ponto de chegada. Então ele compara o desenvolvimento das teorias científicas com o desenvolvimento com a evolução das espécies, né? Então a gente não tem as espécies animais, enfim, as plantas, enfim, os bichos não evoluem em direção a um ponto de chegada. Não tem um ser humano ideal em direção do qual nós estamos nos aproximando. Não existe um cavalo ideal do qual os cavalos estão se aproximando por evolução. A evolução ela é guiada por fatores circunstanciais de adaptabilidade. Então isso pode levar mais para um lado, mais para o outro. A gente não tem como saber onde é que isso vai nos levar. Certo? E assim, essa é a nossa situação. Nós estamos sempre inseridos na história e a gente não tem acesso à verdade, a não ser por meio das teorias que a gente, por acaso, tem nesse momento, que a gente herdou de nossos antepassados. A gente pode modificar as teorias dos nossos antepassados, mas isso tem limites. Então é um assunto complexo esse.
Mas vamos retomar. Olha só, eu pensei em dois... Agora, esse capítulo aqui é um capítulo muito importante, né, do livro, esse capítulo 5. Capítulo 6 também vai ser importante. Mas aqui eu já... Então, depois que a gente terminar de ler esses livros, eu vou passar uma tarefa, um trabalho, para vocês fazerem um trabalho curto, de 5 páginas, mais ou menos, tá? E uma coisa que é interessante, que vocês podem escrever sobre esse capítulo, duas coisas, que já apareceram aqui. Um é fazer um trabalho curto, discutindo a relativa autonomia, né, do desenvolvimento científico com relação, por exemplo, aos posicionamentos da igreja. Foi o assunto que a gente discutiu na semana passada. O Kuhn está dizendo que tem essa relativa autonomia, que o motor das mudanças principais nas ciências é interno à própria comunidade científica, e que a comunidade científica fica mais ou menos isolada, as influências são muito indiretas para o desenvolvimento científico. Então, eu poderia fazer um trabalho apresentando casos disso, mostrando aqui como isso funciona no caso de Copérnico, certo? Ou de Galileu, que a gente vai ver mais adiante. Então, isso daria para fazer um trabalho curto, comentando alguns aspectos disso aqui na Revolução Copernicana. Outro trabalho que também poderia ser interessante é um trabalho mais técnico. Quais foram, de fato, as inovações de Copérnico? Então, Kuhn começa esse capítulo 5, listando, né, que nem eu comentei no videozinho que eu enviei para vocês ontem, o Kuhn começa esse capítulo listando aspectos da teoria copernicana que são idênticos, né, a teses já adotadas por Aristóteles ou Ptolomeu. E então, quais foram exatamente as inovações técnicas do Copérnico, tá? E depois, quem quiser fazer um trabalho mais técnicozinho, com fala de 3 movimentos, por que tem que ser esses 3, por que não dá 2, por que ele teve que manter a noção o conceito de excêntrico, né? Então tem essa discussão. E quem quiser pode também dar uma olhada na literatura mais recente de história da ciência, porque mais recentemente foram descobertas coisas interessantes aqui com relação ao Copérnico, né? Então o Copérnico foi diretamente influenciado, pelo que se sabe, por astrônomos muçulmanos. E então alguns dos gráficos, inclusive, que o Copérnico usa, né, tem alguns aqui que foram descobertos, aqui está na página, aqui esses gráficos aqui, ó. Esses gráficos aqui que o Copérnico desenhou no livro dele. Isso aí pode ser encontrado já em livros de astrônomos muçulmanos. Então tem uma influência direta aqui, claro que ele não cita aqui as regras para citação bibliográfica do século XVI, eram bem diferentes do século XXI, mas né, tem uma influência bem forte ali de astrônomos muçulmanos em relação para Copérnico, indícios de que Copérnico teve acesso a esses textos. Então isso é interessante também, é uma coisa mais que aconteceu na historiografia da ciência, da Revolução Científica Copernicana, depois que Kuhn escreveu esse livro, né? Então, quem quiser pode dar uma olhada nisso daí também. Então, vocês podem ir pensando em coisas assim, aspectos, né, desse livro que interessam a vocês, para escrever um ensaiozinho curto. E o que eu gostaria que vocês fizessem é que esse ensaiozinho curto tivesse qualidade suficiente para poder ser publicado, tá? Um exercício. Ok? Mas aí eu ajudo vocês a fazerem isso. Vocês fazem uma versão, eu corrijo, depois devolvo para vocês, vocês refazem, aí depois vocês podem submeter se quiserem. Certo. Ok. Só uma última pergunta. Você falou sobre o modelo historicista da ciência, que esse é o modelo apresentado pelo Kuhn. Qual outros modelos de desenvolvimento da ciência que nós temos além do modelo historicista? Tem vários outros. Os principais foram o primeiro modelo de desenvolvimento da ciência que foi assim sistematicamente defendido na filosofia da ciência foi o modelo indutivista. Tá? Então, os principais defensores desse modelo indutivista foram os empiristas lógicos do início do século XX. Os mais importantes foram Rudolf Carnap e Karl Hempel. Então, eles dizem assim, a história da ciência é guiada por raciocínios indutivos. Certo? Então, a gente tem um conjunto de observações, e dessas observações a gente induz uma hipótese e depois testa a hipótese.
Então, a história da ciência é mais ou menos moldada pelas observações. As observações induzem a teoria. Tá? Depois a gente tem um modelo popperiano, de Karl Popper, que é um modelo falsificacionista. O que o Karl Popper diz assim, a indução é uma ilusão, não existe indução, as hipóteses científicas não são formadas por indução, e se são, isso é irrelevante. A única coisa que um cientista pode, se quiser elaborar uma hipótese por pura imaginação, pode sonhar, pode jogar búzios e tirar de lá uma hipótese científica, não importa. O Karl Popper diz, não importa como o cientista obtenha as suas hipóteses, o que importa é que elas sejam falseáveis, certo? Então, o processo de elaboração de hipóteses para Popper é irrelevante, diferente do que os positivistas diziam, né? O processo de elaboração de hipóteses é indutivo. Para Popper, a única coisa que importa é a falseabilidade possível por observações das hipóteses. Então, esse é um modelo chamado de falseacionista da história da ciência. A história da ciência seria um conjunto de hipóteses, conjunturas e refutações. Conjuntura e refutação. Depois a gente tem esse modelo kuhniano, que é um modelo de tipo historicista, e o Kuhn é um só dos historicistas, tem vários outros, tá? Tem vários outros historicistas, assim como tem vários outros assim de tipo falsacionista também, o Popper não foi o único. E depois a gente tem um modelo, uma concepção da ciência como um sistema, né? que caracterizaria uma teoria científica, seria a sua sistematicidade, a maior sistematicidade. Então tem gente que defende isso. E hoje em dia há mais uma que está muito discutida, é muito popular aí na filosofia da ciência contemporânea, são chamados os modelos bayesianos. Que são uma tentativa de recuperar a ideia básica do indutivismo, só que agora levando em consideração fatores mais subjetivos. Tá? Então tem vários modelos. Bayesiano mesmo da estatística. Exatamente. Okay. Né, que fala enfim, que a ideia inicial dos indutivistas era que a gente poderia elaborar uma lógica da indução. Assim como a gente tem a lógica da dedução, né? A lógica da dedução, a silogística aristotélica, a lógica matemática do Frege, do Russell, a gente poderia elaborar uma lógica com regras formais de indução. Só que isso ninguém conseguiu fazer isso, tá? Ninguém conseguiu fazer. Então, o que os bayesianos fizeram? Quem sabe a gente incorpora na indução a expectativa inicial dos cientistas, que é subjetiva, né? Os cientistas têm uma expectativa inicial de que uma hipótese seja verdadeira. A probabilidade... Então, antes a gente incorpora isso no cálculo da probabilidade. E aí, então, a gente tem um modelo meio misto. Eles adaptaram, né, o modelo... a concepção básica dos indutivistas, mas agora levando em consideração aspectos subjetivos. Então, a gente não tem um cálculo formal, objetivo da indução, mas a gente tem um cálculo semi-formal, porque a gente tem um cálculo formal da probabilidade indutiva, da verdade, né? Mas sempre a partir de certos parâmetros iniciais. Esses parâmetros iniciais são, em parte, subjetivos ou arbitrários. Esse é o modelo bayesiano contemporâneo. Então, a gente tem várias possibilidades, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que essas considerações historicistas do Kuhn afetaram as outras teorias, né? Então, hoje em dia a gente tem modelos mistos, né? Porque os argumentos de um e outro sempre foram afetando uns aos outros. Então, hoje em dia a gente tem concepções, quase todas as concepções contemporâneas de ciência incorporam pelo menos alguns elementos historicistas, embora tenha alguns que privilegiem outros aspectos, tá? Mas eu acho que hoje em dia não tem como ignorar completamente essas considerações aqui que eu confesso. Então vamos ver, isso também dá para fazer, tá? Tem várias possibilidades, vocês podem já começar a pensar, já passamos da metade do livro, a gente pode ir começando assim, vão pensando em alguma coisa que atrai vocês e sobre a qual vocês gostariam de escrever. O ideal, vocês entendem, assim, tem muitas possibilidades aqui. Isso é a vantagem de fazer filosofia, né? A gente tem muitas possibilidades. Então, façam alguma coisa, eu recomendo sempre que façam alguma coisa
pela qual vocês se sintam atraídos, que seja fácil, assim, de se motivar para escrever. E depois vamos cuidar do aspecto técnico, de fazer uma coisa que seja interessante, mas tecnicamente bem feita, que dê para submeter para uma revista, tá? Aí, por exemplo, quando tu disse no aspecto dos 3 movimentos, tentar explicar nos seus pormenores o motivo pelo qual seria necessário fazer essa análise, justificando o modelo que é apresentado pelo Copérnico, algo nesses termos mesmo. Sim, porque aqui o que o Kuhn faz é uma apresentação inicial baseada no que ele está dizendo no livro 1. Mas tem mais coisas que o Copérnico diz nos livros subsequentes, que tem a apresentação mais técnica. Então, isso que eu acho que seria interessante fazer isso. Né? Quem quiser, né? Tá bom? Tá certo. Tudo bem com a Priscila, Vitor, Daniel, tudo bem? Tudo bem. 5 páginas? Sim, 5 páginas, mas vamos terminar de ler o livro primeiro, tá? Capítulos 6 e 7, agora nas próximas 2 semanas. E Sim. depois, na outra semana, vocês façam esse trabalho. Tá bom. E vai ter um segundo livro também que a gente vai... Sim, vai ter um segundo livro. A gente está chegando na metade agora do semestre, né? Sim. Já decidiu? Decidiu qual é o segundo livro? Era isso que eu ia te perguntar até. Tipo, aqueles 3 episódios que tu botou lá do Universo Elegante, aquilo lá é muito interessante. E tu falou que é muito difícil, mas realmente, se tu não for abordar aqui na disciplina e puder me passar alguma coisa, porque tu até agora estava falando sobre as teorias de verdade, não sei o que. Aquela teoria das cordas, ao mesmo tempo que ela é muito maluca, ela é muito boa, mas eu não sei se eu tô falando isso porque eu acabei me influenciando por aquilo ali. E eu queria entender também por que tem bastante gente que aceita ela. Se é pelo fato da fórmula matemática que eles conseguiram chegar, porque é uma coisa assim, se tu for pensar aleatoriamente, é muito maluco, entendeu? Que aqui aquilo lá é uma teoria matematicamente sofisticada, eu não teria condições de fazer isso aqui com vocês, né? E eu mesmo... então, eu acho que sim, o que a gente pode pegar é algum livro que faça um caminho meio intermediário, né, disso, que apresente de maneira indireta, ou que, enfim, apresente alguns aspectos. O que eu sei é que a maior parte dos físicos hoje em dia é bastante crítico da teoria das cordas, exatamente mas querendo ou não, eles também eram bastante críticos de cosmologia alguns anos atrás. Mas basicamente a crítica que eles fazem é de que nada dentro dela é aplicável dentro de um experimento, ou tem questões que não são falseáveis, coisa bem poporiana, assim. É meio filosófica demais. Basicamente isso. Então, o Brian Greene, né, tem um documentário, tem um filmezinho, documentário dele, né, apresentando a teoria de cordas, e ele, que tá na página da disciplina ali, o link para quem quiser assistir, os vídeos dele, são 3 episódios, se não me engano, e ele tem o livro dele também, né, mais de um livro dele falando disso, e ele comenta, né, que na fase inicial do desenvolvimento da teoria das cordas ninguém dava bola, porque eles consideravam tudo aquilo uma filosofia metafísica que não dava para testar. Mas hoje em dia não é tão... Pelo que ele diz, pelo menos o Brian Greene, né, ele diz que isso mudou nos últimos anos, tá? Mas, vamos ver. É algo ainda muito especulativo, né? E querendo ou não, sempre tem o exemplo da cosmologia, que sei lá, acho que 50, 60 anos atrás, alguma coisa assim, também era considerado basicamente uma disciplina filosófica. Eles não davam menor importância para a cosmologia dentro dos departamentos de astronomia e astrofísica. E hoje é uma disciplina bastante relevante, bem consolidada. Outra alternativa seria, em vez de a gente pegar um livro, né, talvez isso fosse interessante também, agora está me ocorrendo aqui que talvez seja mais interessante, a gente pegar uns 3 ou 4 episódios dos desenvolvimentos científicos recentes, tá? E analisar o que aconteceu ali. Então isso pode ser interessante também. Pode ser mais simples, né? Porque a gente pega uma coisa, em vez de pegar uma teoria, desenvolver uma teoria como um todo, a gente pega um episódio, assim, uma hipótese que foi testada e refutada, ou enfim, foi modificada em razão de alguma... Isso pode ser interessante também, eu acho. Sim. Acho que fica mais fácil. É interessante.
tá? Porque eu conheço, tem alguns assim que eu tenho em mente que são super interessantes, né? E que podem ser úteis assim para outras reflexões também, até fora da filosofia da ciência. Então, uma, por exemplo, foi a descoberta, né, de que o nosso universo está se expandindo de maneira acelerada. Então, isso foi uma descoberta técnica feita por... Ninguém esperava isso. As pessoas esperavam que o universo estivesse em expansão desacelerada ou parado, sem extensão, ou se diminuindo de tamanho. E ninguém imaginava que as galáxias estivessem se afastando umas das outras cada vez mais rápido. Isso foi descoberto por uma observação, por uma curiosidade técnica lá, né, das explosões de supernovas. Então isso é interessante, dá para a gente fazer isso, dá para fazer numa semana ou duas, a gente dá uma olhada no resultado técnico e depois ver as conjecturas que foram elaboradas sobre isso. E tem coisas ali em biologia que a gente pode analisar, tem coisas de mecânica quântica, né? Talvez alguma coisa de teoria das cordas. Teoria das cordas eu acho mais complicado porque não tem experimentos, né? Sim. Sim. Exatamente. Mas vamos ver, tá? Vamos pensando, tá? Nessas coisas e a gente continua na semana que vem. Tá Ok. bom? Certo. Então tá. Boa semana para vocês. Até a semana que vem, então. Um abraço. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.